Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Zé Luiz. Eu vou explicar para vocês como faz a atividade 5 da apostila 2, da página 11. E aí, com isso, a gente depois vai poder fazer a atividade 6, tá? Então, lá vai explicar como é que calcula o módulo e o argumento de um número complexo. Tudo bem? Vamos lá. A gente viu na atividade 4 que um número complexo, por exemplo, z igual a 3 mais 4i, então ele é formado por duas partes, parte real, que é o número 3, e a parte imaginária, que é o número 4. E aí a gente consegue representar esse número no plano de Gauss, né, da seguinte maneira. Aqui no eixo horizontal, a gente coloca a parte real, e no eixo vertical, a gente coloca a parte imaginária. Então, 3 na parte real, 4 na parte imaginária. E aí, então, a gente vai ter um ponto que é a representação geométrica desse número complexo Z. Tudo bem? Foi isso que a gente aprendeu na atividade 4. Na atividade 5, nós vamos pegar e fazer essa ligação aqui, vai formar um segmento da origem até o número complexo. E esse segmento aqui, né, o tamanho dele é o que a gente vai chamar de módulo, tá? Então, vai ser o módulo de Z. Bom, você observa que aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, aqui um cateto está medindo 4, outro cateto está medindo 3, e o módulo do Z é a hipotenusa. Aí a gente já aprendeu que o teorema de Pitágoras é assim, né? Hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é o módulo de Z, tanto faz qual cateto colocar agora. Então, um ao quadrado e o outro ao quadrado, né? Aqui vai dar 9, 16, 25, aí a raiz quadrada. Então, o módulo de Z vai ser 5, ou seja, é a distância que o ponto Z fica da origem. Esse, então, é o módulo, tá? Bom, observando novamente o triângulo que formou aqui, o triângulo retângulo, a gente vê que aqui forma um ângulo θ, certo? Então, esse ângulo θ é o que a gente chama de argumento. É o ângulo que ele forma sempre começando no eixo real e caminhando no sentido anti-horário, tá? Então, ele vai ser o nosso argumento, tá? Então, isso daqui foi o módulo. E agora o argumento, a gente vai utilizar a tangente, né? Lembra que tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Então, vai ser tangente de θ. Então, é sempre assim, o cateto oposto é a parte imaginária, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, parte imaginária, dividido pela parte real, tá? Então, é como se fosse uma fórmula, né? Então, a tangente de θ, a parte imaginária é 4 e a parte real aqui é 3, né? Se a gente dividir 4 por 3 na calculadora, dá 1,333, uma dízima periódica, né? Então, 1,333, ou seja, qual seria aproximadamente o ângulo que a tangente daria esse número aqui? Então, lá na apostila, ele apresentou uma tabelinha, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver a tabelinha que tem lá na apostila. A apostila está aqui, ó, na atividade 6, né? Então, 1,33333 é aproximadamente esse daqui, ó, certo? É 1,327, né? Aproximadamente 1,33. Então, vai ser um ângulo de aproximadamente
53 graus. Isso a gente não precisa decorar, vai ter uma tabelinha, certo? Tudo bem? Então, essa tabelinha está lá na atividade 6, né? Mas já já nós vamos chegar lá, ok? Então, aí com isso a gente conseguiu calcular, né, o argumento, ok? Então, esse daqui, né, é o que a gente chama de argumento, tá? Então, o módulo faz o teorema de Pitágoras e o argumento usa como se fosse uma fórmula aqui, né? Parte imaginária dividido pela parte real, tá? E aí vai procurar numa tabelinha qual é o ângulo que é tangente daquele valor lá, ok? Bom, aqui na atividade 5, ele pediu para fazer com esse número, vamos ver aqui, atividade 5 da apostila. Então tem lá dois exemplos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Apresentar novamente a tela. Tá aqui. Então lá na atividade 5 ele pediu para fazer com esse plano cartesiano, que já está o desenho pronto aí, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer esses dois aqui, tá? Da atividade 5 como exemplo, certo? Então, vou fechar o compartilhamento. Então, aqui, ó, atividade 5. Então, o primeiro tem um plano de Gauss, tem um número complexo desenhado aí, 1 e 1, certo? E tem aqui um θ, né? Então, ele pediu para achar o módulo e o argumento. Então, vamos lá. Então, o módulo, né, é essa distância daqui até aqui. Aí nós vamos aplicar o Pitágoras. Então, aqui está o cateto oposto, né, ó, cateto, outro cateto e hipotenusa. Então, opa, errei. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, tá? Aqui, assim, um cateto pode ser a parte real e outra parte imaginária, não importa se trocar. Então, dá um mesmo, né? 2. Então, o módulo vai dar a raiz quadrada de 2. E agora vem o argumento. Então, o argumento é tangente de θ, parte imaginária, dividido pela parte real. Então, tangente de θ aqui, no caso, vai ser parte imaginária. É 1 aqui, ó, que é imaginária, que é real, tá? E aqui é 1 também. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1, né? Mas esse a gente sabe de cor aqui. Qual é o ângulo que a tangente vale 1? Então, o ângulo é 45 graus, tá? Lembra daquela tabelinha que a gente estudou no segundo colegial? Né? Vou lembrar ela aqui, ó. Então, tem o seno, cosseno e a tangente, né? 30, 45 e 60. Então, a gente aprendeu a decorar essa tabelinha aí, né? Então, vamos lá. Aqui era todo mundo sobre 2. Aí você começa aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Aí a tangente que é 1, raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3. Então, tá vendo, ó? A tangente de 45 vale 1, certo? Por isso que a gente sabe que o argumento aqui é 45 graus, tá? Bom, lá na atividade 5 tinha mais um para fazer, então para ele. Tava aqui assim, ó. Aí estava no segundo quadrante esse aqui. Estava nos números -3 e 3. E aí o ângulo que a gente quer saber é esse, ó. É o θ, tá? Então, vamos
começar pelo módulo. Então, o módulo é essa distância. Então, você forma aqui o triângulo, tá vendo? Cateto e cateto. 3 e 3, tá vendo? Tá? Então, módulo ao quadrado, um cateto ao quadrado, outro cateto ao quadrado. 9 mais 9. 18, certo? Raiz quadrada de 18. Aí não tem raiz exata, então tem que pegar e decompor em fator primo. Divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Então é 3 ao quadrado vezes 2, né? Ou 2 vezes 3 ao quadrado. O que está ao quadrado sai da raiz. Então esse é o módulo, tá? Agora vamos para o argumento. Então, o argumento é tangente de θ, parte imaginária dividido pela parte real. Então, a tangente de θ, no caso, vai ser a parte imaginária é 3 e a parte real é menos 3. Então, nesse caso, a tangente de θ vai dar menos 1, ok? Menos 1, a tangente, a gente lembra lá do segundo colegial, né? Aqui é o eixo da tangente, aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno. Então, a tangente vale menos 1 nesse ângulo aqui ou nesse. Então, pelo desenho, é do segundo quadrante. Então, vai ser o ângulo de 135 graus. Ok? Então, tem que lembrar alguma coisinha lá do segundo colegial, tá? Tudo bem? Bom, aí com isso, a gente terminou a atividade número 5. Vamos voltar lá para a tela do observar a apostila. Então tá aqui a apostila, né? Então nós fizemos esses dois aqui, certo? Aí ele dá uma explicação, fala da tangente aqui, olha a tangente aqui, ó, tá vendo? A sobre B, né? Que é a parte imaginária pela parte real, tá? Vamos lá. Aí na atividade 6, ele pede para fazer a mesma coisa com esses números aqui, ok? Então aqui no próximo vídeo, a gente vai fazer um vídeo mostrando como é que é a atividade 6, tá? Como é que faz com esses números diferentes aqui, certo? E por enquanto é isso, né? Então vou voltar aqui para nossa tela, ok? E eu vou colocar lá uma atividadezinha no Classroom a respeito disso que eu expliquei, tá? Muito obrigado, espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato, turma. Até mais.